E a última coisa que a minha mãe pediu foi que eu encostasse a testa no espelho e batesse 6 vezes. 6. Nem 5, nem 7. 6 batidas curtas, com os olhos fechados, como se aquilo fosse algum tipo de oração antiga, que só nós duas entendíamos. Depois da sexta batida, o vidro rachou de dentro para fora, e alguma coisa saiu de lá, usando o meu rosto. E eu queria dizer que essa foi a pior parte. Queria dizer que nada, em toda a minha vida, foi mais insuportável do que ver uma coisa com a minha forma atravessando o chão do sótão, descendo as escadas da casa da minha mãe e desaparecendo na mata. Como se conhecesse aquele caminho melhor do que eu, mas não foi. E a pior parte foi tudo o que veio antes. Foi a voz dela. Foi o rosto dela voltando para mim depois do enterro. Foi o jeito como aquela coisa entendeu, antes mesmo de eu admitir para mim mesma, o quanto eu ainda teria feito para ouvir minha mãe mais uma vez. Tudo começou 2 meses depois da morte dela, e eu voltei para casa de campo onde ela viveu sozinha nos últimos anos, porque alguém precisava esvaziar o lugar, separar documentos, jogar fora remédios vencidos, decidir o que seria vendido, o que seria doado e o que seria queimado junto com o resto de uma vida que tinha acabado. A casa ficava longe de tudo, longe da estrada, longe de vizinhos, longe de qualquer ruído que fizesse uma casa parecer comum. Durante o dia, ela ainda sustentava alguma aparência de normalidade. À luz do sol, era só uma construção velha, cansada, cercada de árvores altas e mato úmido demais. Mas à noite era outra coisa. À noite, o silêncio daquela casa não parecia vazio, parecia ocupado. A minha mãe nunca foi uma mulher fácil de amar de perto. Não era cruel, não exatamente, mas existia nela uma distância, uma frieza antiga, que me fez crescer sem nunca saber ao certo se eu estava sendo protegida, julgada ou apenas tolerada. Ela me alimentava, me vestia, cuidava do que precisava ser cuidado, mas carinho, nela, sempre vinha pouco, como se ternura fosse uma língua que ela entendia mal. Mesmo assim, quando ela morreu, o que ficou em mim não foi alívio, foi fome. Uma fome humilhante daquilo que eu nunca tive inteiro, da frase que ela nunca disse, do abraço que ela nunca terminou, da chance impossível de que talvez, depois de tudo, ainda existisse alguma coisa entre nós que não tivesse sido desperdiçada em vida. Talvez por isso eu tenha ficado naquela casa. Talvez, no fundo, eu já estivesse sendo levada a subir. Desde criança, havia uma regra que ela repetia com uma dureza diferente de todas as outras. Eu não podia subir no sótão. Nunca. Não importava o motivo, não importava a curiosidade, não importava a minha idade. Em qualquer casa normal, um sótão é só um lugar cheio de poeira, caixas velhas e móveis esquecidos. Naquela casa, não. Naquela casa, o sótão era assunto encerrado. Toda vez que eu perguntava por quê, o rosto da minha mãe mudava. Não era raiva, era algo pior. Um medo fundo demais, antigo demais. Como se viesse de uma parte da vida dela que eu nunca conheci. Quando eu era criança, achei que ela escondia lembranças do meu pai lá em cima. Depois pensei em qualquer segredo triste, vergonhoso ou banal demais para ser explicado. Só mais tarde eu entendi uma coisa. Algumas pessoas não proíbem um lugar porque guardam algo precioso. Elas proíbem porque sabem que existe uma diferença entre uma porta fechada e uma porta contida. Na terceira noite naquela casa, eu ouvi o barulho pela primeira vez. Não era alto, não era violento. Talvez em outro lugar eu tivesse chamado aquilo de madeira velha estalando, ou telha mexida pelo vento. Mas aquela casa conhecia o próprio silêncio, e aquilo não pertencia a ele. Parecia alguma coisa se movendo devagar, com cuidado, como se não quisesse ser ouvida, como se soubesse que só continuaria existindo enquanto eu ainda conseguisse duvidar dela. Eu ouvi da cama, imóvel, no escuro. O som vinha de cima. Arrastava, parava, recomeçava. E havia nele uma qualidade íntima demais, quase doméstica, como passos de alguém acostumado demais com o lugar. Eu não subi naquela noite, nem na seguinte, mas o barulho voltou.
Na quarta noite, na quinta, na sexta começou antes mesmo de eu me deitar. E junto dele veio uma sensação de que eu não sabia nomear sem parecer ridícula. A impressão de que a casa inteira estava prestando atenção em mim. Eu tentei ignorar, eu tentei jantar, tentei deixar a luz da cozinha acesa. Tentei fazer qualquer ruído que me devolvesse a sensação de que eu ainda estava em um lugar comum. Mas quando o som voltou, mais arrastado, mais deliberado, eu soube que eu não dormiria. Eu peguei a lanterna e fui até a escada estreita que levava ao sótão. Cada degrau gemeu sob o meu peso, como se reclamasse da minha presença. O ar foi ficando mais abafado conforme eu subia, mais parado, mais espesso. Cheirava a tecido úmido, poeira antiga e madeira que passou anos guardando o que não devia. A porta, é óbvio, estava fechada. Quando eu toquei na maçaneta, o metal estava frio demais. Por um segundo eu pensei em voltar. Não porque eu já soubesse o que havia lá, mas porque tive uma sensação muito clara, quase infantil, de que se eu abrisse aquela porta, estaria entrando num lugar que a minha mãe passou a vida inteira tentando impedir que eu alcançasse. Ou melhor, que aquilo me alcançasse. E mesmo assim, eu abri. O feixe da lanterna cortou caixas empilhadas, cadeiras cobertas por lençóis, malas antigas, retratos virados para baixo, restos de uma vida inteira guardados sem carinho. O teto era baixo em alguns pontos, havia teia nos cantos, e o calor parecia preso ali havia anos, respirando devagar sobre tudo. Foi então que eu vi o espelho. Grande, antigo, encostado na parede do fundo, coberto por um pano escurecido. Eu não sei explicar por que ele me puxou. Talvez porque tudo ali parecia abandonado. E ele... não. Mesmo coberto, dava a impressão contrária. Não parecia um objeto esquecido. Parecia um objeto isolado. Eu me aproximei devagar. Segurei o pano. Parei. Respirei. E puxei. Eu vi primeiro o meu reflexo torto, na luz ruim da lanterna. Depois, vi o rosto da minha mãe. Não ao meu lado, não atrás de mim, dentro do espelho. Eu me lembro do instante exato em que o meu corpo soube, antes da minha cabeça. O ar sumiu, os joelhos falharam, e uma parte miserável de mim, a mesma parte que passou a infância inteira esperando por um gesto que nunca vinha inteiro, sentiu alívio. Ela estava lá, os olhos fundos, cansados, escuros como eu me lembrava nas piores fases. A boca fechada, o rosto mais pálido do que em vida, mas ainda dela, ainda reconhecível, ainda impossível. Se tivesse me atacado naquele momento, talvez eu tivesse fugido. Se tivesse surgido monstruosa, distorcida, errada demais, talvez o medo tivesse vencido. Mas não. Ela só me olhou, com uma tristeza tão antiga, tão pesada, que o horror ficou em segundo plano diante da violência de reencontrá-la. Eu disse, mãe, tão baixo, que eu mal ouvi minha própria voz. Ela não respondeu, só ergueu os olhos um pouco mais e inclinou a cabeça daquele jeito quase imperceptível que fazia quando me observava doente na infância. E eu comecei a chorar, não de susto, de reconhecimento. Eu fiquei ali por muito tempo, sem saber quanto, só olhando, tentando respirar sem quebrar de vez, esperando uma palavra, um movimento, qualquer coisa que desse forma àquele impossível. Mas ela só me olhava. Quando desci do sótão, já não conseguia pensar direito. Passei a noite acordada, sentada na cama, repetindo para mim mesmo que aquilo não podia ser real, que a mente faz coisas obscenas quando sofre, que o luto é capaz de vestir qualquer mentira com a aparência do amor. Na manhã seguinte, eu disse para mim mesmo que eu não voltaria. Mas eu voltei naquela noite. Na segunda vez, ela ainda estava lá, me esperando. Dessa vez, quando parei diante do espelho, a boca dela se moveu. Meu nome. Só isso. Meu nome. Na voz baixa e rouca, que eu conhecia desde antes de conhecer qualquer outra coisa no mundo. Eu me sentei no chão sem perceber. Eu perguntei se era ela, perguntei se estava sofrendo, perguntei por que estava ali, perguntei se aquilo era castigo, loucura, sonho,
Misericórdia! Ela quase não respondeu. Só disse muito baixo: Você demorou. Foi a frase mais cruel que ela poderia ter dito, porque sou íntima, sou ferida, sou real. Eu passei o dia seguinte inteiro vivendo para a noite. Na terceira vez, eu subi com uma cadeira. Na quarta, levei uma manta, porque o frio ali em cima parecia pior depois de um tempo. Na quinta, levei água, e fiquei tanto tempo diante do espelho que eu desci tonto, com as pernas dormentes e os olhos queimando. Aos poucos, aquilo deixou de ser descoberta, virou hábito. Depois, virou necessidade. Eu falava com ela como nunca falei em vida. Contei coisas pequenas demais para importarem, porque a intimidade, às vezes, volta primeiro pelos detalhes inúteis. Eu falei sobre o enterro, sobre a roupa que escolheram para ela, sobre o silêncio constrangedor das pessoas fingindo que a conheciam. Eu falei sobre a culpa de não ter ligado mais, sobre a raiva que senti por ela ter morrido antes de me explicar certas coisas, sobre a vergonha de, mesmo adulta, ainda querer alguma forma de aprovação dela. Ela ouvia, às vezes respondia pouco, às vezes perguntava coisas que só minha mãe saberia perguntar. Perguntou se minha enxaqueca ainda piorava no frio. Perguntou se eu ainda evitava leite quente, desde a queimadura na língua quando eu era criança. Lembrou do vestido azul que rasguei na escola e escondi debaixo da cama com medo de apanhar. Ela falou do dia em que meu pai foi embora e eu fingi dormir para não vê-lo sair. E essas lembranças não me convenceram porque eram sobrenaturais. Me convenceram porque eram íntimas. Porque pertenciam a parte da minha vida que só alguém de dentro podia conhecer. Então, eu escolhi acreditar. Ou talvez eu só precisasse tanto acreditar que eu já não importava mais a diferença. Claro, existiam pequenas coisas erradas. No começo, eu percebia e me afastava. Ela piscava pouco. Às vezes, quando eu sorria, a alegria não chegava aos olhos na mesma hora. Havia noites em que ela parecia demorar meio segundo além do normal para reagir a algo que eu dizia, como se montasse a expressão certa antes de me oferecer. E havia uma coisa pior. Nunca existia reflexo do sótão nela. Nunca minha cadeira, nunca a lanterna. Nunca eu, refletida junto. Era como se o espelho não me devolvesse. Era como se só me exibisse para outra coisa. Mesmo assim, eu voltava, porque essa é a verdade mais humilhante do luto. Quando uma ausência machuca fundo o bastante, você aprende a negociar com um erro. Se a voz vem parecida, você aceita. Se o rosto ainda dói como lembrança, você aceita. Se alguma coisa usa a pele da pessoa que você perdeu para lhe oferecer mais alguns minutos com ela, há uma parte de você que aceita, mesmo sabendo que devia fugir. Na sexta noite, eu perguntei por que ela nunca me deixou subir ali quando eu era criança. Pela primeira vez, o rosto dela mudou. Não foi raiva, foi cansaço. Um cansaço tão fundo, tão vasto, que parecia atravessar a morte, o tempo e a linguagem. Ela levantou a mão e encostou os dedos no vidro. Eu não queria que ele visse você cedo demais. Eu errei sem humor. Achei que tinha ouvido errado. Perguntei o que aquilo significava. Ela ficou em silêncio e depois disse: Eu fiz o que pude. Minha frase ficou em mim como um osso atravessado. Eu queria perguntar mais, mas naquela noite ela parecia diferente. Menos nítida. As bordas do rosto oscilavam. A sombra atrás dela parecia mais funda, mais viva. Quando eu desci, fui até o quarto da minha mãe. Abri um armário antigo e encontrei uma caixa de madeira que eu já tinha visto antes, sem nunca prestar atenção. Dentro dela havia documentos velhos, cartas rasgadas, contas antigas e um pequeno caderno sem capa, amarrado com fita. A letra era dela. Não havia datas em todas as páginas, só frases curtas, escritas como quem não quer reler depois. Não deixar subir? Hoje ele imitou minha voz pela manhã. Cobrir novamente antes do anoitecer. Se falar comigo como minha mãe falou. Não responder. Ele aprende depressa. Não olhar por tempo demais. Eu li aquilo sentindo o chão afundar um pouco sob meus pés. Mais adiante, a letra dela tremia. Eu não sei mais se ele quer sair ou trocar. E embaixo, quase ilegível. Se algum dia ele usar o meu rosto, eu já terei falhado. Eu devia ter ido embora naquela mesma noite. Eu devia ter pego o carro.
Eu devia ter saído sem olhar para trás. Mas eu subi de novo. Subi porque eu queria respostas. Eu subi porque ainda queria ouvir dela que existia alguma explicação. Subi porque a pior forma de dependência não é a que dá prazer, é a que dá sentido ao vazio. Quando puxei o pano, ela já estava me esperando, mais perto do vidro do que nunca. Os olhos pareciam mais fundos, a pele lisa demais de um jeito errado. Mas a voz saiu doce, mais doce do que eu lembrava em vida. Você leu. Eu nem perguntei como ela sabia. Já não restava nenhuma parte sensata de mim conduzindo aquilo. Eu perguntei quem era ele. Ela fechou os olhos por um instante, como se ainda precisasse reunir força do outro lado. Então disse: uma coisa que aprende com o amor. Eu fiquei imóvel. Mas ela continuou: ele não entende o amor, só entende o que ele abre. Eu perguntei por que não me contou antes, e ela me olhou com uma tristeza que eu odiaria para sempre, porque ainda conseguia me ferir. Porque você teria vindo do mesmo jeito. E eu soube, na mesma hora, que era verdade. Foi nessa noite que ela começou a pedir-me ajuda. Não exigiu, não ameaçou, não mostrou dentes, não virou um monstro. Só deixou a tristeza pesar mais um pouco e falou com a voz de alguém cansado demais de estar preso. Disse que não conseguia permanecer muito tempo. Disse que havia uma distância entre nós, que o vidro não era só uma superfície, era uma fronteira. Disse que se eu confiasse nela, havia uma forma de diminuir essa distância. E eu perguntei qual. Ela ficou em silêncio por tempo suficiente para que eu escutasse o meu próprio coração no sótão abafado. Então, levantou a mão e encostou a palma no espelho. Encoste a testa aqui. Um frio atravessou meu estômago, mas não era medo o suficiente. E bata 6 vezes, ela disse. 6, sem abrir os olhos. Eu perguntei o porquê, mas a resposta veio baixa, quase íntima. Porque eu quero sentir você perto de novo. Foi isso. Essa foi a frase que me venceu. Não monstros, não ameaças, não uma ordem demoníaca. Só a possibilidade de que, pela primeira vez na vida, minha mãe quisesse proximidade o bastante para pedi-la. Eu devia ter percebido como aquilo me conhecia. Devia ter entendido que estava me oferecendo exatamente o gesto que eu esperei a minha vida inteira. Ser chamada para perto. Mas eu já estava estragada demais. Já tinha passado noites demais alimentando aquela esperança com memória, culpa, saudade e fome. Encostei a cadeira de lado. Aproximei-me. A superfície do vidro parecia mais fria do que qualquer coisa naquela casa. Fechei os olhos. Inclinei a cabeça até encostar a testa. Do outro lado, alguma coisa encostou de volta. Não como vidro, mas como pressão. Como outra fonte. Primeira batida. O som correu pelo espelho, como um metal abafado. Segunda. A superfície vibrou levemente sobre a minha pele. Terceira. A voz dela sussurrou o meu nome. Mas havia alguma coisa errada no timbre. Uma profundidade áspera, por baixo da voz conhecida. Quarta. O frio atravessou a minha testa e desceu pela nuca como água morta. Quinta. Eu senti, do outro lado, que a coisa encostada em mim sorriu. Não vi. Senti. Sexta. O espelho rachou de dentro para fora, como um estalo brutal, seco, íntimo, como um osso grosso se partindo perto demais do ouvido. Eu abri os olhos no mesmo instante em que fui jogada para trás. Os cacos explodiram pelo chão. O ar do sótão foi tomado por um cheiro podre, fundo, antigo. Como se atrás do espelho existissem anos acumulados em carne úmida e escuridão fechada. E ali, onde segundos antes estava o rosto da minha mãe, havia alguma coisa tentando terminar de se organizar. Ela não perdeu a forma de uma vez. Foi pior. Os traços da minha mãe começaram a se desfazer devagar, como tinta dissolvida em água negra. A testa afundou, a boca cedeu, os olhos se esvaziaram da tristeza conhecida, e por baixo dela, outra construção começou a surgir. Meu nariz, minha boca,
o contorno do meu rosto, a língua do meu queixo. Era como assistir minha mãe ser apagada para que eu fosse escrita por cima. Eu quis gritar, mas o som saiu fraco demais. Minha coisa apoiou as mãos no chão do sótão e se ergueu entre os cacos, usando meu corpo com pequenos erros. Os movimentos eram bons demais para parecer aleatórios, errados demais para parecerem humanos. E ela ficou de pé diante de mim. Eu, diante de mim. Só que vazia, só que limpa de qualquer hesitação. Só que livre de tudo o que em mim ainda tremia. Por um segundo, nós nos olhamos, e eu entendi que o que viveu atrás daquele espelho não me odiava. Ódio seria humano demais. Aquilo me estudou, me chamou com o rosto da minha mãe, aceitou minhas confissões, aprendeu minhas memórias. E quando eu já estava aberta o bastante por dentro, me vestiu. Ela inclinou a cabeça, repetindo exatamente um gesto meu. Depois sorriu. Minha mãe nunca sorriu daquele jeito. E eu nunca sorri daquele jeito. E então, correu. Passou por mim com um deslocamento rápido e silencioso. Desceu a escada estreita sem esbarrar em nada. Cruzou o corredor, minha cozinha, minha varanda. Eu só consegui reagir quando ouvi a porta bater lá embaixo. Eu levantei cambaleando, os pés cortando nos cacos, e fui atrás. Cheguei à varanda a tempo de vê-la no quintal, parada sob a chuva fina que começava a cair. Era eu. Meu tamanho, meu cabelo colado no rosto, minha postura. Mas havia nela a ausência exata de tudo o que me tornava humana. Nenhum pânico, nenhuma dúvida, nenhum espanto diante do impossível. Só uma serenidade obscena. A serenidade de quem finalmente conseguiu sair de um lugar apertado demais. Ela me olhou uma última vez, depois virou e correu para a mata atrás da casa, com a naturalidade de quem não estava fugindo, estava indo. Eu não sei quanto tempo eu fiquei parada ali, tomando chuva, olhando para as árvores fechadas, onde a minha forma desapareceu. Naquela noite eu não entrei mais no sótão, também não fui embora. Eu passei o resto das horas sentada na cozinha, enquanto a casa inteira fazia pequenos ruídos ao redor, como se, de algum modo, doente. Tudo tivesse relaxado depois que ela saiu. Quando amanheceu, eu subi. Havia cacos espalhados, sangue seco dos meus pés, poeira mexida, e, no meio do sótão, entre dois pedaços maiores de vidro, encontrei uma fotografia antiga. Minha mãe, muito mais nova, segurando minha mão quando eu ainda era criança. No verso, a letra dela. Se ele sair com o rosto dela, não a siga pela mata, e já não será só ele. Eu fiquei olhando aquilo, até as palavras perderem a forma. Já não será só ele. Eu pensei em todas as noites em que eu falei com o espelho, em tudo o que eu entreguei ali, em tudo o que aquela coisa ouviu, guardou e repetiu. E então, me ocorreu um pensamento pior do que vê-la solta no mundo com o meu rosto. Talvez ela não tivesse levado só a minha aparência. Talvez tivesse levado alguma parte de mim que não volta. Às vezes, desde então, eu sinto que alguma coisa em mim ficou do outro lado do vidro. Não é possessão, não é perseguição. É pior justamente porque é sutil. Como se certas emoções agora chegassem até mim atravessando a distância. Como se eu ainda lembrasse do amor, da culpa, da saudade, mas já não conseguisse tocá-los como antes. Há noites em que eu tento chorar e não consigo. Há dias em que eu olho para o meu próprio reflexo e preciso de um segundo a mais para reconhecê-lo como meu. E às vezes, no instante antes de dormir, eu sinto uma pressão fria na testa, como se algum resto do espelho ainda me encontrasse. Eu nunca contei isso à polícia, nem às poucas pessoas que perguntaram por que vendi a casa da minha mãe tão depressa. Eu disse que o luto me fez mal. Disse que o isolamento me abalou. Eu disse qualquer coisa aceitável o bastante para não assistir no rosto dos outros um momento em que decidem se você enlouqueceu ou se você está mentindo. Mas eu não estou mentindo. Eu não acho que enlouqueci também, porque há 3 semanas eu vi uma fotografia publicada numa rede social de uma cidade mais de 150 quilômetros daqui. Era uma imagem banal. Um grupo de pessoas num festival pequeno, sorrindo para a câmera. Copos na mão, música ao fundo.
E no canto da foto, quase fora do enquadramento, havia uma mulher de perfil. Meu perfil. Meu rosto. O mesmo cabelo, a mesma linha do pescoço. Parada de um jeito quieto demais para alguém entre pessoas comuns. O corpo ligeiramente inclinado, como quem observa antes de escolher. Eu ampliei a imagem até os pixels se quebrarem, e mesmo assim, reconheci. Não foi o meu rosto que me convenceu, foi a serenidade, a falta absoluta de hesitação. Aquilo parecia confortável entre os vivos. Desde então, e às vezes eu acordo com a nítida impressão de que ela está mais perto, não da casa, de mim. Como se a distância entre nós tivesse diminuído outra vez. Como se, de algum modo, o ritual ainda não tivesse terminado. Talvez por isso eu esteja contando tudo agora. Não como confissão, nem como pedido de ajuda. A ajuda vem tarde demais para certos erros. Eu estou contando porque, se houver na sua casa alguma porta velha que ninguém explica, algum cômodo sempre proibido, algum objeto coberto há tempo demais, você precisa entender uma coisa simples. Nem toda coisa ruim entra arrombando. Algumas esperam, algumas aprendem. Algumas vestem o rosto exato que você mais deseja rever. E, quando finalmente chamam você para perto, não fazem isso com ódio. Fazem com ternura. Porque amor abre, saudade abre, carência abre. A minha mãe passou a vida inteira tentando manter uma coisa presa no sótão. Eu joguei o silêncio dela, joguei a frieza, joguei a dureza, que nunca me explicou nada. Hoje, eu daria qualquer coisa para voltar no tempo e agradecer por cada porta fechada, cada resposta interrompida, cada vez que ela endureceu a voz quando me viu perto daquela escada. Ela não estava escondendo lembranças, ela estava segurando uma fome. E eu fui tolo o bastante para alimentá-la, com tudo o que havia de mais íntimo em mim. Então, escuta com atenção. Se um dia uma voz impossível chama você do outro lado de um espelho, não responde. Se ela souber o seu nome, não responde. Se ela usar o rosto de alguém que você amou, principalmente de alguém que você ainda não conseguiu perder, não confie na ternura. Não encoste a testa no vidro. E, aconteça o que acontecer, nunca bata 6 vezes. Porque eu bati. E até hoje, eu não tenho certeza se fui eu quem desceu daquele sótão.